Bom dia, hoje é dia 24 de agosto e vamos para o nosso devocional da manhã, em que eu leio Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional, que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essa reflexão sobre a sua palavra que se encontra em Miqueias, capítulo 2, versículo 13. Espírito Santo, for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para esse devocional. Agradeço por estar conosco nessa manhã. Amém, amém, amém. Então vamos lá para o nosso devocional da manhã, começando lendo a introdução da Bíblia Spurgeon ao livro de Miqueias. Circunstância da escrita. Miqueias era de Moreste, aldeia pequena do interior de Judá, e profetizou contra as duas capitais, Samaria e Jerusalém. Foi contemporâneo de Isaías, e há entre os dois a mesma diferença que entre um cortesão e um camponês. Isaías fala como quem conhece palácios. Miqueias fala com quem viu o pequeno lavrador perder o campo para o rico da cidade. A sua pregação teve efeito histórico registrado 100 anos depois, quando Jeremias foi ameaçado de morte por profetizar contra o templo. Os anciões lembraram que Miqueias havia dito coisas semelhantes no dia de Ezequias e que o rei o ouviu e buscou o Senhor. A palavra fiel de um profeta salvou a vida de outro profeta um século mais tarde. É um livro de contrastes bruscos. Passa do juízo mais duro à promessa mais doce em poucos versículos sem aviso. Assim é Deus nas Escrituras. Assim é na experiência do crente. A mesma mão que fere é a que ata a ferida. Contribuição para a Bíblia. Deste livro veio a profecia de que os sábios do Oriente ouviram citada em Jerusalém, quando proclamaram: Mas tu, Belém, Efrata, embora sejas pequenas entre os milhares de Judá, de ti sairá aquele que é governador em Israel, cujas saídas têm sido desde os tempos antigos, desde a eternidade. Atenta para as duas coisas nesse versículo. Primeiro, a pequenez do lugar. Deus escolhe aldeias para o nascimento que mudam o mundo. Segundo, a eternidade daquele que sai dali. As duas saídas são desde a eternidade. Aqueles que nascem em Belém não começou em Belém. Aqui está a divindade de Cristo declarada 700 anos antes do presépio. E este livro traz a sentença que resume que Deus pede do homem e que precisa ser lido com cuidado para não se tornar uma religião de obras. Eu te declaro, ó homem, que é bom, e o que o Senhor pede de ti, senão que pratique a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Isso vem como resposta a um homem que perguntava com quantos holocaustos poderia comprar o favor divino e que chegou a oferecer o primogênito. Deus lhe diz que não quer compra, quer justiça na mão, misericórdia no coração e humildade no andar. E ninguém cumpriu isso senão Cristo. Para nós, este versículo é primeiro um espelho que condena e depois um caminho que a graça abre. O livro também denuncia os profetas mercenários que adivinhavam por dinheiro e diziam paz enquanto lhes enchiam a boca. Toda era tem os seus, e Deus os julga com a mais severidade que os pagãos. E o fim é uma das mais belas descrições do perdão em toda a Escritura. Deus lança os nossos pecados nas profundezas do mar. Não os deixa na praia onde a maré os devolveria. Estrutura, capítulo 1 ao 3, o juízo. A visão dos montes derretendo, a acusação contra os que cobiçam campos e os tomam, contra os príncipes que arrancam a pele do povo e contra os profetas que diziam paz por julgamento. Termina com o anúncio que Jerusalém se tornará montões de ruínas. Capítulo 4 e 5, a promessa. O monte da casa do Senhor estabelecida acima dos montes,
a espada transformada em arado, o rebanho ajuntado e Belém. No meio do livro mais escuro brilha o menino. Capítulo 6 e 7. A contenda e a esperança. Deus chama os montes como os testemunhas e pergunta ao povo que o cansou. Vem o versículo sobre a justiça e a misericórdia e a humildade. E o livro termina com a mais terna pergunta do Antigo Testamento sobre o caráter de Deus. Aquele diz quem é Deus semelhante a ele, quem perdoa a iniquidade porque se agrada da misericórdia. Spurgeon em Miqueias. Belém em Frata foi o meu texto de muitas manhãs de Natal, e nenhuma sem dizer ao meu povo a mesma coisa. Se Deus escolheu a menor aldeia de Judá para o maior acontecimento da história, então não despreze tua pequenez. Tu também és Belém, pequeno entre as milhares, e ainda assim escolhido. Do 6º capítulo, preguei com muito cuidado, porque é o versículo favorito dos que querem religião sem redenção. Dizia eu da tribuna: praticar justiça, amar misericórdia e andar humildemente. Muito bem, agora dize-me, já fizeste isso por um único dia? Se a resposta é não, então este versículo não é a tua escada, e o teu espelho, e precisa daquele que cumpriu por ti. Amo o último capítulo com os pecados lançados nas profundezas do mar. Quantas vezes, atormentado por lembranças de falsas antigas, li aquilo que me acalmei. Deus não os pôs numa gaveta, nem na margem, nem em água rasa. Lança-os o mais fundo no mar, e ninguém pesca ali. E este profeta me deixou coragem quando fui atacado por dizer coisas duras contra o púlpito comprado do nosso tempo. Miqueias denunciou profetas que pregavam pelo estômago, e sua palavra ficou. Se um homem tem de escolher entre a paz com os pregadores mercenários e a fidelidade ao seu Senhor, escolha depressa e não olhe para trás. Ele requer que andemos humildemente, pois a arrogância não tem lugar diante da cruz que cumpriu a lei por nós. E esse é o nosso devocional essa é a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro de Miqueias, mostrando que no tempo de Miqueias, no tempo de Spurgeon e no nosso tempo sempre tem falsos profetas. E vamos lá ler o devocional da manhã. Subirá diante deles o que abre o caminho. Miqueias, capítulo 2, versículo 13. Visto que Jesus foi à nossa frente, as coisas não permanecem como seriam se ele não tivesse passado por este caminho. Ele venceu todo o inimigo que obstruía o caminho. Alegre-se agora, guerreiro medroso. Não apenas Cristo transitou pela estrada, mas ele acabou com seus inimigos. Você teme o pecado? Ele o entregou à sua cruz. Você teme a morte? Ele foi a morte da morte. Você tem medo do inferno? Ele o trancou, impedindo a entrada de qualquer um de seus filhos, e eles jamais verão o fogo da perseguição. Qualquer inimigo que seja diante do cristão já foi vencido. Há leões, mas seus dentes foram quebrados. Há serpentes, mas suas presas foram retiradas. Há rios, mas há pontes pelas quais se pode atravessá-los. Há chamas, mas usamos a vestimenta incomparável que nos torne invulneráveis ao fogo. A espada que foi forjada contra nós já está cega. Os instrumentos de guerra que o inimigo está preparando já não têm objetivo. Deus, na pessoa de Cristo, retirou todo o poder de qualquer coisa possa ter de nos ferir. Muito bem, então o exército pode marchar em segurança e pode ir adiante alegre em sua jornada, pois todos os seus inimigos foram vencidos de antemão. O que você pode fazer, a não ser marchar para capturar a presa? Então, vencidos, subjugados, tudo o que precisamos é dividir os despojos. É verdade que frequentemente você estará em combate, mas a sua luta será contra o inimigo derrotado. A cabeça dele está quebrada. Ele tenta feri-lo, mas não será força suficiente para cumpri-lo. O plano malicioso, sua vitória será fácil e seu tesouro será maior do que pode contar.
proclame em alta voz do Salvador, que carrega o maravilhoso nome de Avassalador, doce nome que muito lhe convém, que avassala a terra, o pecado, a morte e o inferno. E esse é o nosso devocional da manhã. Mais tarde, entre 8 e 9 horas, nós voltamos com o devocional da noite. Que Deus te abençoe, te guarde nessa nova semana, nessa segunda-feira. Amém, amém, amém.